Olá, hoje nós vamos falar sobre o que é necessário para um jovem piloto ingressar na aviação offshore no Brasil. Eu tenho sido questionado por muita gente sobre o que fazer, qual o caminho, pede uma orientação de como ingressar nesse ramo da aviação de helicópteros no Brasil. Não existe outra forma eficaz e segura de se transportar passageiros para as plataformas de petróleo que operam na área oceânica que não seja transportada por helicópteros. Não dá para aportar o navio na plataforma e fazer o desembarque de passageiros. Essas plataformas, esses navios, estão em uma área cuja a profundidade média é de 1000 metros. Então não tem condições de aportar um navio. Pequenos navios até encostam e é possível fazer um transbordo de passageiros, mas em pequenas quantidades, em cestos, pendurados, em guinchos, dependendo muito do balanço do mar, é extremamente desconfortável. A relação custo-benefício não é eficaz. Essa logística, ela acontece mesmo através do transporte por helicópteros. Aqui no Brasil, existem bases de apoio offshore, desde o Oiapoque, o aeroporto do Oiapoque, até próximo do aeroporto do Chuí. Mas se nós concentrarmos a visão na parte onde existe o maior movimento de petroleiros, o maior movimento na operação de produção de óleo e gás na nossa plataforma continental, na nossa área oceânica, vai ficar ali entre o aeroporto de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, o aeroporto de Cabo Frio, o aeroporto de Macaé e o Farol de São Tomé, no estado do Rio, além do aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Aí estão concentradas a maioria das aeronaves e a maior parte do movimento de apoio da logística de transporte de pessoal para as plataformas de petróleo. As aeronaves empregadas são aeronaves de médio porte ou aeronaves de grande porte. De uma maneira geral, nós temos aí as aeronaves de médio porte, o S-76 da Sikorsky, o H-155 da Airbus Helicóptero e o AW-139, que hoje é o que impera, é a maior quantidade de aeronaves utilizada nesse transporte, é o AW-139 da Leonardo. Estão surgindo e estão crescendo muito as chamadas aeronaves da classe supermédio. São as aeronaves maiores do que essas que eu falei de porte médio, mas ainda não caracterizam o grande porte. Entre elas nós podemos citar o AW-189 da Leonardo e o H-175 da Airbus Helicóptero. E as aeronaves de grande porte, que basicamente são o S-92 da Sikorsky e o H-225 Super Puma da Airbus Helicóptero. São essas as aeronaves que operam aqui no transporte, nessa logística de transporte de passageiros, de petroleiros do continente para as plataformas de petróleo e vice-versa. As tripulações são compostas sempre, a legislação exige um comandante e um copiloto. No caso dos helicópteros de grande porte, pode existir, além do comandante e do copiloto, um comissário de bordo. O que a legislação exige para o piloto poder voar no offshore? Evidentemente, ele vai ingressar na carreira como copiloto. E para isso ele tem que ter uma licença de piloto comercial de helicópteros. Tem que ter um certificado de habilitação de voo por instrumento, a CHP-IFR. Isso é o que a legislação da agência reguladora exige. Mas, normalmente, as empresas exigem também um mínimo de 500 horas de voo. Por que isso? É uma exigência das empresas seguradoras. Para elas pagarem os seguros, é preciso que todos os pilotos tenham no mínimo 500 horas de voo. E aí as empresas exigem esse batente de horas de voo para que o piloto seja contratado para o offshore. Além disso, alguns contratantes também colocam as suas exigências. No caso do Brasil, o maior contratante é a Petrobras. E a Petrobras exige que os pilotos tenham um mínimo de 200 horas de voo em aeronave biturbina. Então o pacote completo é esse. Uma licença de piloto comercial, habilitação de voo por instrumentos, 500 horas de voo e nessas 500, pelo menos 200 de aeronaves biturbina. A habilitação de voo por IFR, ela nem precisa estar checada. O piloto tem que ter todas as marcas e faltando só o cheque. Porque mesmo ele estando checado, ao ingressar numa empresa de táxi aéreo, ele deverá ser checado novamente, ou pela ANAC, ou pela própria empresa autorizada pela ANAC, mas ele vai ser checado novamente. Então, se ele não tiver sido checado no IFR, mas já tiver todas as marcas, as empresas normalmente aceitam. Portanto,
se você está com interesse em ingressar na aviação offshore, e olhem, eu considero a escola do piloto de helicóptero. Nesse setor da aviação, a aeronave ela é empregada sempre no seu limite. As cobranças, tanto dos contratantes, como da agência reguladora, como das próprias empresas aéreas, elas são muito altas, elas têm padrões que têm que ser mantidos. Treinamento do simulador todo ano. No caso de um problema de motor, o pouso em emergência é na água, com ondas de 4 metros. Então, é uma aviação muito regulada, tem que funcionar muito certa. Aqui no Brasil, ela se aproxima muito das exigências para a aviação comercial como um todo. Quem pode passar pela aviação offshore deve fazer. E eu diria que, normalmente, o piloto que entra na aviação offshore se aposenta nela. Mas se ele sair, ele conseguirá trabalhar, ele se adaptará com tranquilidade em qualquer outro setor da aviação de helicópteros. Se você tem interesse em ingressar na aviação offshore, tem as marcas, procure uma das empresas que operam nesse setor no Brasil. São a Líder Táxi Aéreo, a Omni Táxi Aéreo, a CHC Helicópteros, a Costa do Sol Táxi Aéreo. Elas têm nos seus sites o caminho para ser entregue, encaminhado aos currículos. Eu aconselho ir pessoalmente. Todas essas empresas estão baseadas no Rio de Janeiro ou em Macaé. Pegue o seu currículo, vá lá, entregue pessoalmente, converse. Muito provavelmente você conseguirá um trabalho, porque falta, porque precisa. A quantidade de aeronaves voando, a necessidade de gente é muito grande. E, normalmente, é difícil encontrar pilotos com esses índices aí. Se você ainda não tem esses índices, priorize isso. Tire a sua licença de piloto comercial, todo mundo é o primeiro degrau, né, de quem está ingressando na carreira. Tire a sua habilitação de voo por instrumento, tem que completar as 500 horas e procure 200 horas de aeronave biturbina. Não é fácil, é difícil. Se não tem essas 200 horas de aeronave biturbina, não deixe de procurar, vá procurar a si mesmo, porque existem outras contratantes que não exigem. A Petrobras está exigindo, mas tem outras que não exigem. Tem também aquelas empresas que não têm contrato, mas que fretam aeronaves quando necessitam. São os voos de fretamento que ocorrem em todas essas bases de offshore no Brasil. Então, mesmo não tendo, o ideal é ter 200 horas de biturbina, porque aí praticamente você garante o contrato, garante o emprego. Se não tiver, mesmo assim vá atrás, porque as oportunidades existem. Meus amigos, era isso que eu pretendia passar, porque, como eu disse no início, muita gente tem me perguntado, é uma dúvida que está espalhada aí em vários pilotos por esse Brasil afora. E eu reforço, o offshore é uma boa oportunidade, está crescendo, tem hoje no Brasil, nessas bases que eu falei, é mais ou menos em torno de 150 helicópteros voando todos os dias, levando passageiros para as plataformas, para os navios. É uma logística muito grande, é uma quantidade de gente absurda que tem que ser levado e tem que ser trazido todos os dias para diversos pontos da nossa costa. Valeu, muito obrigado e boa sorte!